você que é diferentão, que é o último ingresso do Belas Artes. Pra quem curte documentário, a gente vai recomendar a gente vai recomendar alguns dos nossos documentários preferidos com temática LGBT. Então, pra você que é o cultão da turma, pra você chegar na roda e falar: não, gente, vocês viram o último documentário que eu assisti? A gente vai dar umas primeiras dicas. Minha primeira sugestão é o documentário americano que chama Paris is Burning. Paris is Burning. Não é a sextape da Paris Hilton. Não é, não procure isso no Google. Não faça isso com você. Essa se chama One Night in Paris. Como é que ela Sou contra o sabe? pornô. Deixa eu só falar aqui, porque, né? Como é que sabe o nome do documentário da Paris? Então, o documentário ele é sobre a cena dos balls americanos, que são os bailes que eles faziam nos anos 80. Que, olha, esse tio aqui do meu lado, que ele está na 5ª série, esse tio, só porque eu falei a palavra balls, está rindo, morrendo aqui do meu lado. É um documentário sobre os bailes americanos dos anos 80, que retrata muito bem a cena, que é a cena LGBT americana, onde as pessoas tinham a liberdade de ir nesses lugares e serem quem elas queriam, tinham competições de desfiles, de figurino, de dança, e foi onde surgiu também o voguing. Come on, Vogue. Todo mundo dança na balada, mas ninguém sabe direito de onde vem. De onde vem muitas gírias americanas e onde a cultura LGBT americana se reforçou muito nessa época, nesses bailes. E também fala um pouco sobre a violência que eles sofrem, sobre como era difícil. É um documentário muito legal, vale muito a pena assistir e ver como hoje a gente vive uma vida diferente, uma vida muito melhor. E a gente não tem noção de que essas contribuições são feitas no passado e a gente só pega o que é de bom e acha que tudo nasceu com a gente. Então, assista. Muitas das gírias de RuPaul's Drag Race, que o Mola, né, assiste muito, vem dessa cena. Sim, eles explicam lá no documentário o que é The Shade. The ultimate shade of it all. Eles explicam o que é o reading, Gente, eu tive que pesquisar no Google o que era shade. Aliás, eu fui perguntar pra vocês, você me contou desse documentário, então. Sim. A maioria das coisas que vocês acham que são as gírias do RuPaul's Drag Race são coisas que vieram dessa época. E o RuPaul, ele tem muito respeito por essa cultura, então ele tá sempre colocando essas referências para as pessoas procurarem. Quando ele tem aquele momento que eles fazem o reading lá, que eles falam The library is open, é justamente fazendo referência a esse documentário. Eles sempre falam isso. Então procurem, gente, não fiquem na ignorância, porque vale muito a pena. Na ignorância é ótimo. O documentário que eu sugiro tem na Netflix, porque eu assisti lá, e chama Outrage, que é um documentário também americano, mas é sensacional porque pega os caras do Congresso lá, os políticos americanos, eles mapeiam quem vota contra as políticas LGBT, pesquisam a vida desse cara, a vida pública, a política desses caras. E muitos deles tiveram escândalos ligados à homossexualidade. São cristãos conservadores, com um discurso muito conservador, que são casados com mulheres, aquele casamento de fachada, mas que na verdade são gays, né? Não conseguem se assumir por conta de todo o preconceito. E ainda prejudicam a comunidade. E ainda prejudicam a comunidade. Como o preconceito é tão difícil que faz até o cara lutar contra ele mesmo. Isso não quer dizer, e a ideia do filme não é essa também, e a gente não tá dizendo isso, que quem fala contra LGBTs na política é gay. Vocês sabem de quem eu tô falando, alguns deputados que falam bastante contra a gente, não tô querendo dizer que eles são gays, tá, gente? E nem gostaria que fossem mesmo, porque eu não gostaria de que eles fizessem parte da nossa turminha. Tomem muito cuidado com esse discursinho aí de ficar falando que todo homofóbico é gay. Esse é um discursinho perigoso. Não é. Minha segunda sugestão é um documentário brasileiro de uma coisa que é incrível, que eu não sei como definir isso, a não ser tipo uma coisa surreal, que é o grupo Desi Croquettes. Que é um grupo da década de 70, assim, mais ou menos, que é um grupo artístico, de expressão artística muito foda, mas muito foda mesmo, que fez história no país, fez história no mundo inteiro. Eles têm uma história difícil, assim, acontecem várias coisas, é muito interessante. E é muito interessante também pra ver, assim como no Paris is Burning, que essa cultura que fervilhava nessa época, até hoje tem reflexos na gente. Então muitas das gírias que a gente conhece hoje, inclusive gírias que não são LGBTs, por exemplo, chamam uma pessoa que é muito fã de tiete, vem desse grupo, vem dessa história. Eles originaram várias coisas, como por exemplo o grupo As Frenéticas. É um...
sente e sofre, dança sem querer dançar. Assistam porque é muito legal ver que a nossa história ela é toda um reflexo de coisas que vieram antes da gente, e esse grupo é realmente muito único, muito fantástico, e os dois filmes têm essa vibe muito libertadora, feliz de celebração da diversidade. Tanto ele quanto o Paris is Burning, você vai terminar de assistir, vai querer passar glitter na sua cara, vai querer colocar um cílio desse tamanho, sair celebrando quem você é, vai te dar vontade de ser quem você é, olhar pro mundo e falar, caguei, vou botar um saltão aqui e sambar na cara de vocês. E além disso, obviamente, é um resgate da nossa história, um resgate da história do país. Vale muito a pena assistir como realmente um documento histórico do que a gente foi e do que a gente é hoje, porque tudo que a gente é hoje tem lá um pouquinho de Dizzy Croquettes. Exatamente. O segundo documentário que eu escolhi foi o documentário que realmente mudou minha vida, não teria como eu escolher, eu deixei pra fechar porque realmente mudou minha vida. Foi assistindo esse documentário que eu consegui aceitar a minha homossexualidade. Não estou brincando, gente, eu até, incrivelmente, eu mandei uma mensagem pro... Olha isso. Eu achei o diretor do documentário no Facebook, eu mandei uma mensagem pra ele agradecendo por ele ter mudado minha vida, olha que loucura. O nome do documentário é Por que a Bíblia me diz assim? Tem no YouTube, legendado, tudo lindo. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Pega várias famílias dos Estados Unidos de diferentes religiões, mas sempre cristãs, que tem algum indivíduo LGBT nessa família. Ou pode ser o pai, ou pode ser o filho, ou pode ser a filha. E as famílias são muito religiosas, muito mesmo, assim. Elas frequentam e trabalham e, sabe, fazem parte da igreja. E é incrível, assim, são personagens riquíssimos. Então tem a mãe, assim, que a menina já se suicidou, entendeu? Porque era lésbica, porque a mãe torrava a cabeça dela e hoje em dia a mãe é ativista LGBT. Tem a história do pai, e aí ele larga tudo e vira o primeiro cara da igreja gay assumidamente a trabalhar na igreja, enfim. Tá falando tudo aí. E aí também eles também entrevistam muitos teóricos e líderes de algumas igrejas. Quando eu assisti isso, eu tinha um conflito muito grande com a minha religião e a minha sexualidade, e ver pessoas que estudam tanto e com tanta base falando, gente, não tem nada errado em ser homossexual, em ser, né? Isso me libertou. Aquela angústia que eu tinha passou quando eu assisti esse documentário. Claro que foi uma construção maior do que isso, mas o documentário foi um divisor de águas realmente na minha vida. E eu recomendo muito, muito que vocês Principalmente assistam. se você for cristão e tiver aquele conflitinho dentro de você. Será que é pecado? Será que eu vou pro inferno? Assiste esse vídeo, ele dá uma aliviada bem da hora, assim. Eu só consegui fazer o canal das BIP por causa desse documentário, na verdade. Então é realmente muito importante, muito foda. Assistam. É isso, espalhem a palavra dos documentários, espalhem a palavra do audiovisual, e falando nisso, espalhem a palavra do canal da Zi. Curta, comente, compartilhe. Comenta os documentários que vocês gostam, se vocês conhecem alguns documentários que vocês acham que a gente tem que assistir, porque a gente quer assistir mais e depois comentar pra vocês. E principalmente, o mais importante, a coisa mais fácil do mundo, se inscreva no canal das Bi. Beijo.